Dia 21 de setembro é lembrado como o Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência. Para mim, eu vejo essas datas como um enfeite que a gente coloca assim na estante para falar que tem, que é bonito, mas na verdade não tem muita utilidade, né? E eu vou relatar para vocês quantas outras datas a gente tem que seguem a mesma linha. Então, por exemplo, 29 de fevereiro, Dia Mundial das Doenças Raras. Dia 21 de março, Dia Internacional da Síndrome de Down, por exemplo. 2 de abril, Dia Mundial da Conscientização dos Autistas. Dia 18 de junho, Dia do Orgulho Autista. E aí eu te faço uma pergunta, para que servem essas datas, né? Porque, na minha opinião, eu prefiro 1000 vezes que não tenha nenhuma data de lembrança ou para conscientização, e no lugar disso, a gente realmente ter os direitos dos nossos filhos reconhecidos. Porque a partir do momento que a gente tem uma estrutura, uma sociedade que está apta, que está capacitada para atender os nossos filhos, aí sim a gente começa a ver que realmente tem alguma coisa valendo a pena, né? Então a gente tem muitas datas comemorativas, mas na verdade, na real, no dia a dia, o que a gente encontra ainda são muitos obstáculos. Os pais das crianças com autismo, das crianças com alguma deficiência, ainda encontram muitas barreiras, muitos problemas no meio do caminho e coisas que estão na lei, direitos dos nossos filhos que não são cumpridos no dia a dia. Por exemplo, quando o seu filho precisa de terapia, precisa de uma intervenção precoce e você corre no SUS e não tem atendimento. Você pede para o seu convênio, você paga um convênio, o convênio não libera as terapias corretas, né, o tempo correto de terapia, você não consegue ter acesso a essa intervenção, você não consegue ter acesso às terapeutas. Quando você tenta uma matrícula na escola particular, por exemplo, a escola fala que não aceita criança com autismo, que não tem mais vaga, que não tem como fazer a matrícula, né? Quando você se depara com professores que não estão capacitados para atender uma criança com alguma deficiência. Então, são inúmeros casos de problemas que nós temos. Então, eu trocaria todas essas datas que nós temos no calendário anual por um único pedido: que sejam respeitados os direitos dos nossos filhos. Só isso. Se o Brasil respeitasse os direitos dos nossos filhos, realmente não ia precisar de uma data de conscientização, de ativismo, não ia precisar de nada disso, porque a gente realmente estaria no caminho certo. Mas a realidade é outra, não é mesmo? A gente ainda precisa lutar muito para os nossos filhos terem pelo menos o mínimo do que eles precisam. O que realmente a gente precisa não são datas. A gente precisa de execução. A gente precisa de pessoas capacitadas, de boa vontade, que façam o seu papel de forma correta. A gente que é médico, que fale sim, um pediatra que fale que o seu filho precisa de uma intervenção precoce, não fale só que para esperar o tempo dele, que uma hora ele vai falar, uma hora ele vai andar, que uma hora ele vai se desenvolver. A gente precisa de terapeutas que não queiram só receber aquele valor altíssimo de consulta, mas que sim, que queiram pegar o seu filho para desenvolver, para fazer com que ele evolua. A gente não precisa de um professor que fique se sentindo impotente em sala de aula quando vê uma criança com deficiência e não sabe sequer o que fazer com ela. A gente precisa de uma sociedade capacitada para atender tudo e todos de forma diferente, porque os seres humanos são diferentes e a gente tem que saber lidar com as diferenças. Era esse o recado que eu queria passar para vocês. Se você gostou, deixa o seu like aqui nesse vídeo, se inscreve no meu canal para você receber outros conteúdos como esse, tá bom? Um beijo e até mais!